Rádio Jornal A Folha. Isso. Muito bom dia, ouvintes, internautas da nossa rede A Folha de Notícias. Nós estamos aqui no prédio do Fórum da Comarca de Nametoque. Temos visitantes importantes hoje na cidade, vieram ver como é que está o andamento dos processos, a digitalização, os trabalhos na pandemia. E estamos aqui com a doutora Cristiane Hoppe, que é a juíza coordenadora, a corregedora e coordenadora. Já foi juíza aqui em Nametoque durante 6 anos, deixou a comarca em 2008, deixou muita saudade também pelo seu excelente trabalho aqui na comunidade. Temos também o juiz corregedor, Dr. Luiz Antônio Johnson, presente aqui, a desembargadora Vanderlei Terezinha Tremeia Kubiak, que é atual corregedora geral, e o Dr. Márcio, que é o juiz da comarca de Nametoque. Nós vamos conversar com eles e vocês vão saber por que eles estão visitando as comarcas do Rio Grande do Sul. Porque a corregedoria tomou posse em 2020, né? E ainda não conseguiu realizar todo o seu trabalho proposto, né? Bom dia, podemos começar com a doutora Vanderlei, então, que é a corregedora geral, o motivo dessa visita em Nametoque e no estado, né, doutora? Bom dia, muito prazer, muita alegria em estar aqui na cidade de Nametoque. Agradeço já esse espaço da Jornal A Folha, a Elaine, jornalista, a toda a equipe que está presente aqui. Nós estamos fazendo esse recorrido por várias comarcas do estado. Estamos agora aqui na região. É um projeto, como tu bem falaste, né, que ficou em aberto em função da pandemia. Quando assumimos a administração, em especial a corregedoria, tínhamos esse projeto de visitar as comunidades, nos aproximarmos mais do cidadão, sentir as necessidades locais, para que a administração do tribunal pudesse melhorar as condições de trabalho de todos e fornecer, consequentemente, um melhor atendimento ao cidadão. Esse é o nosso propósito. Estamos aqui para ouvir os servidores, ver quais são as suas necessidades, conversar com o magistrado, Dr. Márcio. Sabemos já que ele faz um brilhante trabalho aqui e isso nos orgulha muito. A comarca de Nametoque está muito bem servida de juiz, porque ele é um excelente magistrado. E ouvir os advogados, enfim, todo e qualquer cidadão que tiver interesse em conversar com a corregedoria, nós estamos aqui hoje à disposição da comunidade. Esse é o nosso propósito. Doutora Vanderlei, seria importante dizer assim, para a comunidade que é leiga em termos de justiça, que a comunidade conhece o advogado, o promotor e o juiz, né? O que faz a corregedoria e qual é a função perante a população em geral? A corregedoria ela tem um duplo papel. E o papel mais importante da corregedoria é de orientação dos serviços do Poder Judiciário no âmbito do primeiro grau. Ou seja, em todo o estado, todo o território do estado do Rio Grande do Sul, nós temos 165 comarcas e também temos os cartórios extrajudiciais. A corregedoria faz a orientação e a fiscalização de todo o trabalho desenvolvido em todas essas unidades, nas 165 comarcas do estado, nos cartórios extrajudiciais, tabelionato, registro de imóveis, tabelionato de notas. A corregedoria orienta os serviços e também faz a fiscalização. E o nosso propósito aqui, como eu te falei, é esse de nós podermos ouvir a comunidade, porque nesse processo todo da atribuição do judiciário, né, como poder, nós somos servidores públicos em primeiro lugar. Então nós temos que servir bem as comunidades e ouvi-las. Nós entendemos que é uma das formas de poder atender a todas as necessidades locais e dar melhor condições de trabalho a todos, porque isso vai resultar num melhor atendimento ao nosso cidadão. Melhor acesso à justiça, né? Que é dessa forma que o cidadão pode. Todo cidadão pode recorrer à corregedoria?
Perfeitamente. A Corregedoria está sempre à disposição de todo cidadão que entenda, que queira nos trazer sugestões, críticas ou alguma reclamação pontual de algum serviço que não esteja funcionando adequadamente. E aí nós vamos tomar as providências de regularizar aquilo que realmente estiver em desacordo com o funcionamento que deve existir. Mas nós temos outras atividades também, né, que a Corregedoria também fomenta muitos projetos de modernização desse serviço que é prestado nas comarcas. Então, projetos de digitalização, mediação, conciliação, enfim, de acesso ao judiciário, como tu bem falaste, né? E em especial na pandemia, nós procuramos ampliar as portas do judiciário ao nosso cidadão, que embora em muitas circunstâncias os fóruns estivessem com acesso restrito, nós nos reinventamos para oferecer outras portas de acesso, aí então pelos meios virtuais. É importante salientar que esse acesso ainda ele não é tão conhecido, né, do cidadão, porque a pandemia ela também foi um desafio para todos os setores, né, e nem todo mundo tem essa facilidade de acesso ao digital, né, e tem conhecimento de como funciona o judiciário. Importante, então, esses esclarecimentos. Eu tenho uma questão aqui, talvez o doutor Johnson, então, com relação aos serviços na pandemia, né? Houve esse susto inicial, ninguém sabia o que fazer, né? Lá no mês de março do ano passado. Estamos aí há 1 ano e 3 meses, né, de pandemia, e o judiciário é um dos últimos setores que está vindo atender presencial. Isso afetou, de certa forma, a vida do cidadão. Nós tivemos aqui advogados se manifestando que tiveram dificuldade de dar andamento às demandas dos seus clientes, né? Como é que a Corregedoria vê esse aspecto e está trabalhando isso? Meus cumprimentos, Elaine, a Folha de Notícias, o agradecimento por esse espaço. É muito bom esclarecer que o Poder Judiciário, embora todas as vicissitudes decorrentes da pandemia, né, para o qual sobreveio, né, algo completamente desconhecido, que nós tivemos que nos reinventar enquanto serviço público indispensável à sociedade, né? Mas é importante destacar que o judiciário, embora as dificuldades, ele não parou durante a pandemia, né? É evidente que não pôde prestar aqueles serviços, né, como vinha prestando no período de pré-pandemia, num período de normalidade, né? E aí, como ressaltou a desembargadora Vanderlei, foram criados paulatinamente portas de acesso ao Poder Judiciário, porque toda a sociedade parou. Quando tu mencionas que o Poder Judiciário é o último a voltar, né, na verdade, a administração do Poder Judiciário teve muita cautela, não só com os seus servidores, com os seus magistrados, com todos os que atuam na cena judiciária, né? Nós temos a estatística no tribunal de que dentro dos foros, e não são poucos, são mais de 200 prédios no Rio Grande do Sul, o índice de contaminação pelo coronavírus foi ínfimo. Nós cuidamos muito. O tribunal hoje tem um comitê especial, né, que monitora diariamente e abastece a presidência de informações sobre a possibilidade, né, de gradualmente nós ampliarmos os serviços sem prejuízo à saúde dos magistrados, dos servidores, dos advogados, de todos que atuam. E não temos nenhuma dúvida de que houve prejuízos. Houve prejuízos à sociedade em geral, né, mas não causados pelo Poder Judiciário,
causados pela pandemia do coronavírus. Isso é muito importante. Hoje, nós vivemos uma outra realidade. Uma realidade de que a imunização parece que começa a dar sinais inequívocos, né, de que vamos ter uma volta gradual à normalidade, e o tribunal, a administração já pensa, né, não só pensa como está pondo em ação, e a nossa presença aqui já é a prova desta afirmação, de que os serviços vão ser ampliados cada vez mais, né? O Dr. Márcio, para uma pequena demonstração, ele fez durante a pandemia, isso nós já fomos informados, de que ele fez 500 audiências virtuais. Para uma comarca do porte da comarca de Não Me Toque, é um trabalho excepcional e do qual já foi objeto de atenção e elogios da corregedoria pelo trabalho do magistrado, né? E vamos avançando, né, cada vez mais, né, agora com um sistema, né, que a própria comunidade jurídica vem chamando de sistema híbrido, né, porque quando os advogados, né, e aí com todo respeito à advocacia, né, nós teremos de uma forma rápida audiências com partes e testemunhas aqui, mas a advocacia mesmo postula que se mantenha os meios virtuais, né? Então, a adoção do sistema híbrido, né, num próximo período, numa próxima fase, numa próxima etapa, né, será uma regra até a volta à normalidade, né? E isto vai ser devidamente regulado com muita cautela pelo Tribunal de Justiça, ouvido especialmente, né, o Comitê de Saúde, do qual a doutora Cristiane Rope, nossa colega juíza corregedora, faz parte, né, que monitora diariamente essas questões, que diz com a evolução, né, da pandemia. E relativamente aos os meios de acesso, hoje a página do Tribunal de Justiça, né, o site do Tribunal de Justiça na internet está cheio de portas ali. Basta acessar tjrs.jus.br, né, que o cidadão verá ali Sejusc Cidadão Online. Ali ele pode pedir, né, se ele tem um problema, seja de que natureza for, né, menos criminal, ele pode pedir uma sessão de mediação. Ele pode expor o seu caso. Vai abrir uma tela de fácil preenchimento, não são aqueles formulários eletrônicos de 10 páginas eletrônicas, mas serão apenas um formulário onde ele vai se identificar, vai dizer o seu problema, vai identificar o conflito e com quem ele tem esse conflito, né, que será designada, né, de imediato uma sessão em que um mediador do Poder Judiciário aproximará as partes, vai estabelecer um diálogo e tentar, né, através de técnicas de mediação, superar aquele conflito, resolver aquele problema. Isto tanto para o direito de família, todos os conflitos que surgem com respeito à pensão alimentícia, direito de convivência, direito de visitação, como é mais conhecido popularmente, de um pai a um filho, ou um pai ou uma mãe que abandona afetivamente um filho, né? Casos que dizem respeito ao amplo, né, hoje, espectro de direitos do consumidor, né, e principalmente daquilo que também veio, não veio na pandemia, já existia, mas foi muito utilizado pelos cidadãos, o e-commerce, né? A pessoa não gostou de algum produto, não conseguiu resolver através dos canais normais, através dos sistemas de atendimento ao cliente, que é disponibilizado, ela pode também pedir uma sessão de mediação. Este é o Sejusc Cidadão Online, está bem grande ali, tem um ícone enorme. Temos o Juizado Especial Cível, o nosso antigo Juizado de Pequenas Causas,
também, está ali juizado especial online, até 20 salários mínimos, não precisa de advogado. Ela pode postular a cobrança de uma dívida, a renegociação de um contrato de locação, né, todos passam por dificuldades. E temos também destacado um outro ícone, né, este destinado aos empresários, ao micro, ao pequeno, ao médio e até ao grande empresário. Né? Se ele pretender, né, e principalmente dada as dificuldades, né, decorrentes deste período, né, ele pode manifestar ali a pretensão de renegociar um contrato de locação comercial, dívidas bancárias, dívidas com seus fornecedores. Isso está à disposição, né, do empresariado, porque o Poder Judiciário teve uma preocupação, e esse mecanismo está ali no site, desde os primeiros meses da pandemia. O Rio Grande do Sul foi quase pioneiro, foi o segundo estado a implantar um centro judiciário de mediação de conflitos destinado ao meio empresarial. Então está ali Sejusc Empresarial. Ali o empresário pode pedir uma sessão de mediação e ele vai ser atendido por um mediador, né, convidando seus credores para essa sessão de mediação e ali poder fazer quase que um plano de recuperação, né, com o objetivo de preservar a empresa, né, preservar empregos, né, e fazer com que se gere, né, cada vez mais renda neste período em que que também os efeitos foram muito nocivos à economia. Então nós temos estas portas, essas são as portas principais, porque a advocacia sabe do nosso sistema eletrônico e que agora aqui em Não Me Toque, né, vão ser a regra. A doutora Cristiane vai falar sobre isso, sobre o processo eletrônico, que até agora nós tínhamos, hoje é obrigatório, mas agora nós vamos digitalizar todos os processos em meio papel, né, os autos físicos, como nós denominamos. Não Me Toque bem rápido, este foro não verá mais aquilo que os leigos, né, olham, as pastinhas, né, que é os autos, as pilhas das pastinhas. Isto deixará de existir, né? E que qualquer situação doravante que aconteça no mundo, nós teremos, né, um atendimento, né, que não vai mais suspender processos, né, porque o que suspendeu e o que levou a muita insatisfação é que nós tínhamos um contingente de quase 3 milhões de autos físicos no Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, né? E esses processos não puderam andar por uma série de razões, né? Principalmente no que diz respeito às condições sanitárias, né? Isso o Poder Judiciário foi muito zeloso. Mas, enfim, esta visita também tem como objetivo a aproximação, como destacou a desembargadora Vanderlei, né? Estamos aqui, a Corregedora Geral, de corpo e alma, para dar os devidos esclarecimentos à sociedade e buscar cada vez mais a aproximação, dizendo que o Poder Judiciário ele tem projetos, tem ações e que também ele está com os ouvidos atentos para a sociedade, com os ouvidos à disposição para a sociedade, para ouvir as reclamações que eventualmente tenham dos nossos serviços. É muito esclarecedora as colocações do juiz, do Dr. Johnson, na medida que o cidadão precisa dessa informação para ter acesso à justiça, né? Porque senão a justiça está num patamar muito elevado, né, e de difícil acesso. E essa comunicação direta com o cidadão, ela se faz muito importante, não só nesse momento, como o tempo todo, né? Então, conversamos agora com a doutora Cristiane Hoppe para relatar esse importante trabalho que vai ser feito de digitalização dos processos, como é que isso vai funcionar, e com os processos já das pastinhas, então esses que já estão acumulados ali na prateleira do Dr. Márcio e de todos os fóruns.
primeiro lugar, Elaine, o doutor Márcio não acumula processo, graças a Deus. É um ótimo juiz. Mas uma satisfação, Elaine, estar aqui e não me toque, também prestar essas informações à Folha, que sempre foi também uma parceira na minha época de magistratura aqui, de juíza, né, onde tive a oportunidade de ser muito feliz, né? Uma plenitude da magistratura eu vivi aqui por 6 anos, e agora eu vejo que o Márcio trilha o mesmo trabalho, com 7 anos já de magistratura na comunidade local, essa comunidade que tanta alegria dá a um juiz, porque é muito colaborativa, seus advogados, as pessoas, as instituições, os demais poderes. Então, uma satisfação estar aqui e contigo, né, Elaine, que tantos anos tivemos juntas nas entrevistas. Inclusive, só para lembrar, né, foi na sua gestão que foi implantado aquele projeto de monitoramento dos jovens infratores, né, que foi um projeto muito, muito importante, né, de recuperação, em vez de penalizá-los com a prisão, né, com a detenção, eles faziam trabalhos na comunidade assistidos, então, por uma rede de proteção, né, foi um trabalho muito importante da Vara da Infância e da Juventude. Exato, e para isso eu tive valorosas colaboradoras e colaboradores naquela ocasião, na tentativa de fato de recuperação, né? As portas sempre estiveram abertas e era muito bom poder ouvir os adolescentes e ter esse acompanhamento bastante próximo, né? Auxiliado pelo poder público local e por toda a comunidade. A OAB teve um importantíssimo papel nesse projeto, né? E foi muito, muito interessante. Então, voltando aqui a essa temática, um pouquinho antes eu gostaria de falar dessa questão da atividade presencial que tu mencionaste. A gente teve uma preocupação no Tribunal de Justiça, através da administração, de que se tivesse um cuidado com as pessoas, né? A pandemia, a gente nunca sabia exatamente quais seriam as suas consequências, mas o judiciário não podia parar. Então, inicialmente, todo aquele início de pandemia, em março do ano passado, se fecharam as portas de tudo, né? Aos poucos, a gente foi regrando conforme o andamento da pandemia, com revezamento de servidores, né? A gente, primeiro, naquele momento em que ficou todo mundo online, o Tribunal de Justiça possibilitou aos servidores a concessão de equipamentos, porque as pessoas não tinham mais equipamentos suficientes para trabalhar, para fazer uma reunião, para trabalhar nos processos. Então, os servidores levavam processos para casa, aquilo que podia tramitar de urgência, né, porque tivemos regramentos do próprio CNJ que dizia o que podia e o que não podia tramitar naquele período inicial de pandemia para todo o Brasil, né? Então, seguimos aquelas regras do CNJ no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, criando essas regras de atendimento, né, virtuais, com o trabalho remoto dos servidores e magistrados, e depois, aos poucos, foi tendo um retorno em revezamento, a cada 15 dias, porque esse comitê do Covid, que é formado por infectologistas e médicos do Tribunal de Justiça do Poder Judiciário, davam todos os regramentos sanitários que a gente deveria observar para preservar a vida, né? Então, se fez um rodízio e todas as regras de atendimento, de cuidados com o Covid. Uso da máscara, fornecimento de máscara, fornecimento de álcool gel e distanciamento social, que era o importante, né? Se colocou acrílicos nas salas de atendimento, se teve um cuidado especial com o trabalho da advocacia, porque a gente sabe que as pessoas, os advogados também precisavam exercer a sua atividade, né? Então, além da parte envolvida que tinha que ter a sua demanda atendida pelo Poder Judiciário, também tinha um profissional que precisava ter um olhar atento do Poder Judiciário. E com isso tivemos uma determinação constante para todos os juízes de que deveriam priorizar, por exemplo, alvarás para os advogados, né? Para as partes e advogados, porque a gente sabia a dificuldade financeira que todos estavam passando. Então, emitimos essa recomendação que foi prontamente atendida pelos cartórios
e magistrados uma preocupação extrema com essa parte. E também se facultou aos advogados, em querendo, poderiam digitalizar os seus próprios processos. Então, aquele que era físico poderia ter uma carga programada para a digitalização desses processos que então poderiam passar a tramitar no meio eletrônico, pelo EPROC. Também, que foi o sistema que não parou, né? Durante a pandemia e por curtos períodos teve os seus prazos suspensos, né? Diferente dos físicos, que é o nosso maior acervo. E agora, né, então tem aos poucos um movimento cada vez maior de retorno, porque os nossos servidores que estavam em grupo de risco, né, ou pela idade ou por comorbidade, esses não podiam voltar se não tivessem a vacinação completa, né, primeira e segunda dose. Agora, essa vacinação está sendo finalizada e os servidores esses estão retornando para as atividades presenciais e participando desses rodízios que estamos fazendo. Além disso, a gente está digitalizando em larga escala os processos físicos. A empresa que ganhou a licitação, nós tivemos a grata satisfação que aqui da região foi a primeira, né? E já em início de agosto inicia esse grande projeto na comarca de Passo Fundo, que é a maior comarca desta região, da 8ª região. Com uma previsão aproximadamente de 3 meses para ter 100% digitalizados os processos de Passo Fundo. Na semana seguinte, aqui começa Passo Fundo, também simultaneamente vai começar Erechim. E nos próximos dias, todas as comarcas terão o seu cronograma de digitalização. Então, a empresa vai saindo e vai terminando esses processos e trazendo as máquinas para digitalizar todo o acervo dessa região. Então, em breve, teremos o Innometoc com 100% dos seus processos digitalizados. Isso é um avanço muito grande, né? Porque hoje, assim, todas as sentenças já são disponibilizadas, né, via online, na internet, né? Então, o processo vai estar aberto à consulta, então, para o advogado, para as partes, e traz uma transparência também do serviço público. Exato. A facilidade do meio eletrônico é exatamente essa, né? Possibilita as partes ter um amplo conhecimento do andamento do seu processo e do que está sendo pedido pelos advogados, decidido pelo magistrado, se ele está demorando ou se ele não está demorando. Então, além da agilidade, ele dá maior transparência a toda a tramitação do processo. A gente não vai ter mais necessidade de aguarda no escaninho a juntada de documento. Isso aí é uma pedra no calcanhar de todo mundo, no sapato de todo mundo que trabalha dentro do Poder Judiciário. Fica uma petição aguardando até que se consiga ser juntada no processo para o juiz poder despachar, né? Hoje, essas coisas não existem mais, né? O trabalho passa a ser mais qualificado também dos próprios servidores, né? O servidor deixa de realizar atividades que são operacionais e burocráticas e passa a ter um trabalho, como diz o Dr. Márcio, muito mais intelectual, né? Nas minutas ou no auxílio ao magistrado para melhor decidir. Então, além de tudo isso, teremos um trabalho muito mais qualificado. Quando eu falei do acúmulo de processos, porque quando o Dr. Márcio assumiu aqui, 7 anos atrás, né, existia realmente pilhas de processos, estavam abarrotadas as prateleiras de processos. Né? A gente sabe que o Dr. Márcio Esfredo Monteiro é muito ágil e muito preciso nas suas decisões. Eu queria perguntar, então, hoje, como é que se encontra esse acervo de processos, né? E também que o senhor falasse quais são as demandas que vão ser entregues hoje para a Corregedoria que está aqui presente no seu fórum. Bom dia, Elaine. Bom dia, ouvintes da Folha. A questão da quantidade de processos, desde que eu cheguei aqui, ela teve uma redução ali no começo, nos primeiros 2 anos, 3 anos, e em seguida o ingresso passou a aumentar, né? O ingresso de processos aumentou bastante.
A facilidade dos processos eletrônicos trouxeram também mais demandas, e hoje a quantidade de registros aqui processuais é de perto de 14 mil processos. É uma quantidade bem significativa se comparado a outras comarcas do mesmo tamanho no estado, né? E mesmo com a mesma produtividade, às vezes até com mais produtividade, né? Muitas ações novas que acabaram ingressando de uma forma maior do que a capacidade até de servidores, que ao longo desses 7 anos fomos perdendo alguns servidores por aposentadoria, enfim, que acabaram não sendo, esses lugares acabaram não sendo ocupados novamente. Até por uma dificuldade, porque o Tribunal de Justiça vinha trabalhando justamente na modernização dos cargos, né, de primeiro grau, e houve empecilhos legislativos, né, que acabaram atrasando essa reposição de servidores. A questão da virtualização, os processos eletrônicos também, a gente precisa primeiro ver de que forma o processo eletrônico vai auxiliar, já que ele vai automatizar muita coisa, para depois entender qual é a demanda ainda de servidores, né, para que os processos tenham uma tramitação num tempo razoável. E o fato é que a comarca está com bastante volume processual, né, mas agora com o processo eletrônico, que eu gosto de dizer que o processo eletrônico é uma revolução para o Poder Judiciário, porque ele nos permite mudar completamente a cultura de diversos setores, de diversos segmentos da prestação jurisdicional. Foi falado aqui já da possibilidade de não se ter mais cargos vinculados à comarca e a administração poder gerir esses cargos de acordo com as necessidades, né, de cada comarca. Por exemplo, não me toque aumentou muito a demanda por uma razão qualquer, a administração pode alocar recursos humanos que estão trabalhando para outras unidades aqui para não me toque para poder enfrentar essa demanda. Então tudo isso, a própria magistratura também vai ter uma mudança muito significativa na cultura. O juiz pode fazer audiência de onde ele estiver. Agora, recentemente foi autorizado que as audiências de custódia sejam feitas por videoconferência, né? Então, tudo isso agiliza muito. A gente ainda não está num momento para a gente saber exatamente qual vai ser a nossa necessidade daqui para frente. Mas certamente o processo eletrônico vai permitir uma agilização muito grande. É lógico que isso, como a doutora falou, a virtualização ela vai demandar também um outro olhar, por exemplo, dos servidores que agora precisam de uma qualificação maior, tanto aqueles que entram pelo concurso precisam ter uma exigência maior, mais intelectual, né? Como aqueles que já estão no Poder Judiciário precisam ser qualificados tanto para o trabalho virtual, tanto para o trabalho nesse processo eletrônico, né, que acaba sendo diferente do processo em papel, quanto pela própria necessidade do serviço, que deixa de ser mais operacional e passa a ser mais intelectual, né. Diante desse quadro aí de processos, seria o momento de, no me-toque, requerer uma segunda vara para trabalhar, para dividir esses processos aí, doutor Márcio? A reforma do fórum contempla uma segunda vara, um espaço físico para uma segunda vara, né? Esse espaço físico que já está pronto aqui no segundo andar, na planta da obra, tem a mesma configuração no primeiro andar, né, que seria com ideia de implantação de uma segunda vara. Então, o espaço físico, a partir do término da obra, vamos ter. Mas eu não sei como é que anda essa tramitação de
de implantação de unidades jurisdicionais nas comarcas, mas eu lembro que ainda da outra administração nós recebemos informações sobre os critérios que o tribunal adotaria para esse tipo de implantação. E dentre esses critérios, embora a nossa comarca estivesse, nós reconheçamos que a quantidade de processos é relevante, é significativa, nós ainda éramos o 34º da lista de prioridades dentro desses critérios, assim. Então, antes de criar uma segunda vara em Não Me Toque, ia ter que criar segundas varas ou outras unidades em mais outras 33 comarcas, né? Eu não sei como é que anda esse estudo ou a própria posição da comarca de Não Me Toque nessa estatística da corregedoria, mas, como eu falei antes, a gente precisa ainda entender como é que o processo eletrônico vai nos beneficiar nessa questão da celeridade processual e da eficiência da prestação jurisdicional, para que a gente possa saber se realmente vai ser necessário no futuro uma segunda vara, ou se daqui a pouco essa revolução que eu espero no Poder Judiciário possa ser também uma flexibilização do atendimento. Por exemplo, Não Me Toque está com uma necessidade pontual de uma segunda vara, de repente o Tribunal de Justiça vai criar uma segunda vara provisória, que ela vai poder estar em cada unidade onde esteja precisando, né? Isso aí tudo são coisas que o processo eletrônico vai proporcionar. Muito bem, estamos aqui conversando com os desembargadores, com a Corregedoria da Tribunal de Justiça do Estado, a respeito do trabalho que se faz nas comunidades, aí, nos fóruns, e especialmente sobre a nova maneira de trabalhar do judiciário. Podemos dar o microfone para as considerações finais e para a doutora Vanderlei, então, que vai falar aqui conosco aí a respeito desse trabalho. Elaine, inicialmente eu quero agradecer esse espaço de diálogo, muito importante. Eu sempre ressalto que o trabalho da imprensa é fundamental, tanto para a informação quanto para o pleno exercício da democracia, porque o cidadão bem informado, ele vai saber buscar os seus direitos e poder exercer plenamente a sua cidadania. Então, agradeço a oportunidade, cumprimento pelo trabalho e realmente quero reforçar que o nosso objetivo aqui é essa aproximação. Por isso a imprensa é muito importante para que nós possamos chegar a cada cidadão, né? Chegar na casa de cada cidadão e prestar as informações que ele precisa saber a respeito do funcionamento do judiciário e de como ele pode ter acesso e também poder procurar, eventualmente, se tiver alguma situação de dificuldade pontual, para que nós possamos auxiliá-lo da melhor maneira possível. Esse é o nosso objetivo aqui, então, mais uma vez, o nosso agradecimento por esse espaço. Muito bem, agradecemos aqui a participação da doutora Cristiane Hoppe, juíza corregedora coordenadora, do juiz corregedor Luiz Antônio Johnson, da desembargadora Vanderlei Terezinha Tremeia Kubiak, que é a corregedora geral, e do Dr. Márcio Esfredo Monteiro, juiz da comarca de Não Me Toque.